Então aqui a questão 6 e a questão 7 são bem parecidas, então eu vou resolver corrigir com vocês aqui em um vídeo só. Um corredor percorre 18 km em 1 hora. Determine sua velocidade em metros por segundo. Se ele percorre 18 km em 1 hora, a gente está falando aqui da velocidade, né, do corredor. A velocidade, nesse caso aqui, está em quilômetros por hora, certo? Então aqui a gente está medindo uma velocidade. É um espaço dividido por um tempo, quilômetros por hora. Esses 18 km por hora, eu posso imaginar assim, ó, 18 km e hora, aqui embaixo, né, na fração, 18 km em 1 hora, certo? Então eu tenho aqui a velocidade que está em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo. Se eu trocar aqui esse K por 1000, vai ficar 1000 metros aqui em cima. E se eu trocar o H, que é 1 hora, né? 1 hora equivale a 60 minutos e cada minuto equivale a 60 segundos. Então eu posso trocar por 60 vezes 60, certo? Então em cima aqui vai ficar 18 vezes 1000, que é esse K aqui que eu estou trocando, né, por 1000, metro em cima, e embaixo vou trocar por 60 vezes 60, na verdade 60 vezes 60 segundos, né? Então vai ficar 60 vezes 60 segundos. Então não fiz nada mais, nada menos que usar o que está lá naquelas tabelinhas que está no material de vocês, no livro, né? K é igual a 1000, troquei por 1000 em cima, e o H, que é 1 hora, corresponde a 60 vezes 60 segundos, certo? E aí, olhe que a gente está chegando no objetivo da gente, que é colocar em metros por segundo. Já está em metro em cima e segundo embaixo. 18 vezes 1000 dá 18 mil. Em cima fica metro, embaixo 60 vezes 60 dá 3.600. Vou colocar assim, 3.600, né, segundos. Não esquecer que tem um segundo aqui, né? Então aqui fica 18.000 dividido por 3.600. Se eu cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, vai ficar 180 dividido por 36. 180 dividido por 36 dá 5. Então fica 5 metros por segundo, certo? Essa notação aqui tem o mesmo valor que essa, 5 metros por segundo, certo? Tinha um jeito mais fácil de fazer isso? Tinha. Você transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora para passar para metros por segundo, geralmente a gente faz só o seguinte: você pega o valorzinho da velocidade e divide por 3,6, certo? Se eu dividir 18 por 3,6, eu tenho direto aqui o resultado em metros por segundo. 18 dividido por 3,6, você pode confirmar aí, dá 5. Então fica 5 metros por segundo. 18 km por hora é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Por que que isso funciona? Por que que dá certo eu dividir por 3,6? Porque observe que como aqui embaixo tem hora, né, vai ficar 6 vezes 6 aqui embaixo sempre, ó. Fica 60 vezes 60, aliás, né? E você vai ter sempre esse 6 vezes 6. Observe que você vai ter sempre esse 36 embaixo. E em cima você sempre vai ter uma casa decimal a mais, que você pode transformar aqui, ó. Por exemplo, 180 dividido por 36. Isso é a mesma coisa que
Se eu dividir em cima por 10 e embaixo por 10, né, simplificar essa fração, fica 18 por 3,6. Certo? Então, só basta eu pegar o valorzinho que está aqui no início, dividir por 3,6 para me passar de quilômetros por hora para metros por segundo, certo? Vocês vão gravar isso porque a gente vai usar o tempo todo nos outros conteúdos, certo? Sempre que eu pedir para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E o inverso, se fosse para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, aí você multiplica por 3,6, certo? Pelo mesmo motivo. Então guarda essa ideia. A sétima questão. A densidade de um objeto é obtida dividindo-se sua massa pelo volume. No sistema internacional, a densidade é medida em quilogramas por metro por segundo. Transforme 4,5 quilogramas por metro por segundo. Opa, falei errado, né? Quilogramas por metros cúbicos, né? Transforme 4,5 quilogramas por metros cúbicos em gramas por centímetros cúbicos. Então é nada mais, nada menos que você pegar essa unidade ali, ó. Unidade de medida quilogramas, metros por segundo, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Metro por segundo não. Metros cúbicos. Ficou metros por segundo a outra questão aqui na cabeça, eu estou confundindo. É metros cúbicos, né? Quilogramas por metros cúbicos. A densidade está em quilogramas por metros cúbicos. E eu quero transformar essa unidade de quilogramas por metros cúbicos em gramas por centímetros cúbicos. Parece uma coisa complicada, mas não, ó. Seguindo o mesmo raciocínio, o K vale 1000. Esse K sempre vale 1000, né? Esse prefixozinho K, que significa quilo. Quilo sempre vale 1000. Se for quilogramas, 1000 gramas, né? Se for quilômetros, 1000 metros, né? Então aqui está quilogramas, então vai ficar 1000 gramas em cima, certo? Então eu vou repetir esse 4,5. No lugar do K, coloco 1000, né? E em cima coloco gramas. Metro cúbico, para transformar em centímetro cúbico, não é? Tem que ficar em centímetro cúbico aqui embaixo. 1 metro cúbico, vou escrever aqui a relação. 1 metro cúbico, isso aqui você sabe lá do ensino fundamental, né? Do estudo de volumes. Cada metro cúbico cabem 1 milhão, né? Os 6 zerozinhos aqui, ó, depois do 1. 1 milhão de centímetros cúbicos. Então você tem essa relação aí. Então 1 metro cúbico aqui embaixo eu vou trocar por 1 milhão de centímetros cúbicos. Coloco 1 e 6 zeros, centímetro cúbico. Observe que já mudamos a unidade aí, ó. Estamos dentro do objetivo, né? Aqui em cima ficou grama e embaixo ficou centímetro cúbico. Agora é só resolver essa conta, né? 4,5 vezes 1000. Na verdade eu vou cancelar esse zero, né? Mais fácil. Cancela esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. A mesma coisa que dividir por 1000 em cima e embaixo, né? Fica em cima 4,5 dividido por 1000. Né? E aqui as unidades, fica grama em cima,
e centímetro cúbico embaixo. Resolvendo essa divisão, a gente tem aqui o 4,5, né? Você vai voltar a casa decimal 1, 2, 3 vezes. 1, 2, 3, fica 0,0045 gramas por centímetro cúbico. Certo? Se você quiser deixar em notação científica, né? Aí você poderia ter só pego esse 4,5, né? Que está aí prontinho. E esse 1000 aqui embaixo, ele equivale a 10 elevado a menos 3, né? Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, né? Que você vai voltar a casa decimal 3 vezes, dá no mesmo. Então, se quiser deixar em notação científica, você deixa nesse formato aqui, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem.